Fala pessoal, tudo bacana? Eu sou a Índia do Mon Petit Poisson e hoje vocês já viram que vai ser resenha da resenha? Uma resenha depois de 5 anos. Eu não sei como chamar, mas vocês já viram aí que eu vou falar sobre uma pergunta por dia. O livrinho aqui da Intrínseca. Esse livro, como o nome diz, são 365 perguntas, 5 anos, 1825 respostas. Então, eu vou comentar sobre esse livro. Vocês já viram, sim, o spoiler, né? Ó, o continuaçãozinha aí, né? Que é o livro, a versão em francês. Mas já já eu vou falar desse livro. Eu quero contar para vocês um pouco de como é que foi fazer esse livro e por que que eu comprei, né? Essa continuação. E eu vou falar desse livro aqui. Para quem não sabe, esse livro foi publicado em 2015. E 2015, se vocês se lembrarem, foi aquele ano que teve um boom de livros interativos. Não só uma pergunta por dia, mas a gente teve o livro de colorir, principalmente o Jardim Secreto e toda a coleção lá que a Joana Brasford fez. A gente tem uma pergunta por dia, destrua esse diário e coisas desse tipo. Então, o que aconteceu foi esse ano aí, não necessariamente só 2015, tá, gente? 2000, final de 14, 15, um pouco para 16, foi o momento que saiu esses livros interativos, cada um à sua maneira, e o que bombou foi que foram editoras pop. E quando eu falo editoras pop, no seguinte sentido, a Intrínseca trouxe um livro de diário, a Arqueiro junto, né, Arqueiro Sextante trouxe um livro de coloria e tal. Esses livros interativos eram sempre coisas de editoras menores. E aí, quando as editoras grandes trouxeram coisas desse tipo, a galera ficou empolgada, óbvio. E no caso de uma pergunta por dia, a Intrínseca sempre manda um mimo de Natal para os parceiros dela. Então, no final de 2015, eles mandaram esse livrinho. E aí eu lembro de, né, já era Natal e tal, eu falei, nossa, vou começar em janeiro. Mas pra mim foi dezembro, então 1º de janeiro de 2016 eu comecei a usar esse livrinho. E agora, 31 de dezembro de 2020, eu terminei os 5 anos. Então, durante 5 anos eu respondi aqui o livrinho e eu vou contar um pouco pra vocês o que eu achei, o que eu gostei, o que eu não gostei, o que eu acho que pode melhorar e um pouco de contar pra vocês, se vocês ainda não têm, se vocês estão interessados no livro, o que é o livro de verdade. E eu vou começar um pouco pelo que é o livro de verdade, porque para montar esse vídeo, para fazer esse vídeo, até um pouco para saber se eu ia ou não ia comprar ali o outro livrinho, eu fiquei na dúvida se eu compraria em português, né? Ou seja, compraria português de Portugal, no caso, ou mandaria alguém, pediria para os meus pais mandarem do Brasil para mim, se eu compraria em inglês, né? Se eu compraria em francês. E aí eu comecei a me deparar com questionamentos na página do livro. E algumas coisas eu quero deixar muito claro, porque foram os questionamentos que eu entendo, mas talvez as pessoas não tenham entendido qual é a função do livro. Eu sei que a tradução do livro é journal, e journal é meio que diário. Só que o livro não é um diário, gente. Ele é um caderninho de perguntas. Ele é um caderninho de perguntas para você fazer durante 5 anos. Então, cada dia do ano tem uma pergunta e você vai responder esta mesma pergunta uma vez por ano. Durante 5 anos, né? Não importa aí o seu 5. O depois do 2000, né? 2000, né? O 20 da frente, fica sempre um vaziozinho que você pode escrever. Então, essa que é a ideia do livro. O livro não é um diário. Eu falo isso porque algumas pessoas falaram, ai, porque o livro que não sei o que. Realmente, não é um lugar para você escrever profundamente. Ele nem tem espaço para isso. Eu vou mostrar aqui em francês, só para vocês verem qual é o tamanhozinho dele. Né? Eu peguei aqui aleatório, vou chegar bem pertinho. Olha o tamanhozinho que tem, gente. Não dá para escrever muito, né? Não dá pra gente escrever muita coisa. Então, assim, dá pra gente escrever? Sim. Mas quando eu particularmente penso em diário, eu penso em uma coisa mais profunda, né? Eu não vou escrever 3 linhas. Diário é uma coisa maior. Então, não é um diário. Não quer dizer que você não possa usar como. É só você pegar essas perguntas e levar para um seu caderno, para um computador, para algum lugar que você tenha, que você escreva. Até para o seu bullet journal, você pode levar como a frase do dia, da semana.
Mas não é aqui que você vai trabalhar como diário. Então essa é a primeira questão. A ideia do livro é o famoso caderninho de perguntas. Se você tem uns 30 e poucos anos aí, né, uns 30 anos pra cima, você sabe do que estou falando, porque na escola, quando a gente tinha uns 12, 13 anos, tinha o famoso caderninho de perguntas, mas eram umas coisas mais simples, né? Quem é a sua melhor amiga? Qual é a pessoa que você gosta? O que você quer ser quando crescer? Qual é a sua professora mais legal? Eram umas coisas meio assim, né? Porque a gente era na escola e a gente tinha 12 anos e não tinha... e não era tão inteligente. As nossas perguntas eram mais simples. E aí, acompanhando a segunda situação que eu vi bastante das pessoas reclamando, né? Primeiro que não era um diário e sim é um caderno de perguntas, é que as pessoas falaram assim, ai, as perguntas não são profundas. E aí eu fiquei pensando, eu falei, gente, são 365 perguntas. Tu acha mesmo que num caderninho desse tamanho, com um espacinho de 3 linhas, um maluco vai fazer pergunta cabeça? Eu falei, gente, nem em podcast, nem em entrevista, nem gente famosa tá fazendo 10 perguntas original. Se você assiste podcast aí, você vai ver que... Se você assiste a mesma pessoa no podcast, porque agora tem um monte de podcast, né, gente? Se você assiste a mesma pessoa, você vai ver que nos 10 podcasts fizeram as mesmas perguntas para a pessoa. Às vezes eu até me pergunto por que as pessoas vão no podcast para responder a mesma coisa. Mas enfim, outro assunto. Aí eu falei, cara, o cara tá reclamando que de 365 perguntas, as perguntas não são profundas. O cara quer o quê? Quer terapia no livro? Tipo assim, ok, a gente pode pegar algumas perguntas aqui e levar pra terapia. Mas, gente, o objetivo do livro é uma grande brincadeira, tá? É claro que tem perguntas sérias aqui, mas, gente, não tem como fazer 365 perguntas super cabeças. Tem hora que você vai fazer coisas engraçadas, você vai fazer coisas legais ali, coisas divertidas, e tem hora que vai ser coisa normal, coisa do dia a dia. Ninguém tem tanta pergunta cabeça. Aliás, até te desafio aí a você fazer pelo menos 10 perguntas super cabeça, sabe? Que seja realmente ali, vamos pensar, vamos fazer uma coisa muito diferente. Não, é difícil. Imagina 365. Então, não vou dizer que todas as perguntas são bobinhas. Tem perguntas bobas, tem perguntas médias e tem perguntas que você leva um tempo para pensar sim, entendeu? Então, eu acho que dá para você puxar uma coisa meio terapia, de evoluir para aquela pergunta. E eu acho que depende um pouco da gente de transformar uma coisa simples uma coisa mais elaborada, né? Se o cara pergunta, ai, quem é seu melhor amigo? Você fala Zezinho, você pode pensar, fora, né, do caderninho. Não, mas por que o Zezinho é meu melhor amigo? Quando eu conheci o Zezinho? Por que não é o Joãozinho? Você pode se fazer mais perguntas. Aqui é uma brincadeira. Não quer dizer que você não possa usar coisas daqui para aprofundar na sua vida de verdade, entendeu? Então, a ideia aqui não é um diário, não é um lugar que você realmente vai escrever, vai desenvolver, vai fazer coisas maravilhosas. E também, gente, tem perguntas simples no meio de perguntas mais inteligentes, digamos assim, tá? Então, essa que é a grande brincadeira. A brincadeira aqui é um caderno de perguntas, sim, né? Uma pergunta por dia durante 5 anos. É essa a resposta. E aí, depois que a gente já disse isso... eu vou falar um pouco do que eu gostei e o que eu não gostei aqui. Sendo muito sincera, as coisas que eu não gostei não me impediram de comprar um segundo volume, tá, gente? São coisas que eu mudaria se eu pudesse. Se eu fosse lá a pessoa que mexe, que trabalha, que faz o formato, talvez eu mudaria algumas coisas. E é nesse sentido que eu quero dar essa impressão quando eu falo que eu não gostei. Mas, de maneira muito geral, eu gostei sim de usar esse livro, de preencher esse livro. Foi uma grande diversão, principalmente nesse último ano. E aí, principalmente nesse último ano, por 2 motivos. Primeiro que foi o confinamento, principalmente aqui na França. A gente tá com toque de recolher, teve 2 confinamentos no ano, toque de recolher, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, então era bacana. E por outro que você tem a oportunidade de olhar um pouco sobre você. E eu acho que isso é o ponto positivo, tá? Então vamos lá, agora eu vou comentar as coisas que eu mudaria. Primeira coisa eu acho que é o tamanho. O tamanho, gente, ele é pequenininho, ele é mignonzinho, ele é bonitinho e eu adoro isso. Tanto é que o em francês também tem o mesmo tamanho. Apesar dele ser um pouquinho mais gordinho, né? O francês aqui tem uma pequena diferencinha que não sei se dá pra vocês verem. Vou chegar bem pertinho aqui, ó, tá vendo? Um tá dentro do outro.
Não sei muito porquê, eu não sei se é porque esse aqui eu já manuseei durante 5 anos e esse livro é novinho, eu comprei tipo na virada do ano, entre o Natal e o Ano Novo, então não tem nem um mês que eu tô mexendo nesse livro. Eu não sei se é isso, por isso está mais magrinho, mas vocês estão percebendo que o tamanho é igual. Então, apesar de eu achar esse tamanho bonitinho, eu acho que na hora que, como você tem muita página, como você usa ele constantemente, o que acaba acontecendo é que, você para poder escrever neste livro, você tem que dar uma reganhada, você tem que dar uma abertura de página aqui, ó, tá vendo? Você tem que fazer essa reganhada aqui, e aí você vai colocar, não sei se vai dar pra ver, porque eu tô com a mesa aqui, mas você vai colocar o livro na mesa, você vai ter que apoiar o seu braço para poder escrever. E, claro, a gente fica com medo de estragar o livro, como eu falei aqui, ó, isso aqui vai descolando, isso aqui vai abrindo, por mais cuidado que a gente tenha. Se fosse eu aumentaria esse livro só um pouquinho. Um pouco para cima, um pouquinho para o lado, que consequentemente a gente ganharia um pouquinho mais de espaço para escrever, tá? E provavelmente colocaria alguma coisa aqui, como se fosse uma espiral, gente, um arame, né? O espiral tá certo. Porque o que acaba acontecendo é que você vai fazendo isso abre aqui, isso solta, isso descola, por mais cuidado que a gente tenha. Mas, como eu falei, eu acho que o tamanho é um contrato, porque em francês também é o mesmo tamanho, entendeu? E são duas editoras completamente diferentes. Esse aqui é o da Intrínseca, esse aqui é a Marabu, que são editoras diferentes. Não é tipo assim, a Intrínseca lançou uma versão em português e uma versão em francês, entendeu? Então eu acho que isso tá no contrato. E eu vi também, acho que é a versão em inglês, né, a versão original americana, que também tinha mais ou menos o mesmo tamanho. Então eu acho que é um contrato. Os livros são sempre de capinha dura, são sempre essa coisa colada aqui, né, parecendo uma coisa meio antiga, né, como se fosse aqueles diários que a gente vê em filme de época, uma coisa meio desse tipo, né. Então eu acho que isso tá no contrato, não daria pra mudar. Mas se fosse comigo eu aumentaria só um pouquinho e ia ficar mais fácil de escrever. Por outro lado, esse foi um problema que aconteceu aqui no da Intrínseca, mas não tá no francês, no francês. Eu não sei se é porque esse aqui é um dos primeiros volumes, tá? Pode ser que agora as novas edições não estão saindo, mas o que acontece é que ele não tem muita folha antes de começar logo o diário. Então, por exemplo, ele tem essa folha aqui que é mais grossa, que tem vários números, e aí eu não sei se dá pra ver, essa folha tá vincada aqui, ó, tá vendo? Ela foi colada. Isso aconteceu nessa primeira folha, mas essa folha não tem problema, porque essa é a folha do nome, onde a gente coloca o nome. Mas na última folha do ano, por exemplo, no 30 e 31, ela também ficou vincada, e aí eu já tinha que escrever aqui com mais amor e carinho, porque eu fiquei com medo de puxar para descolar e rasgar a folha. E eu falei, cara, como é só uma folha que tá colada, é o último dia do ano, eu dou meu jeito, porque eu só vou usar essa folha uma vez por ano, entendeu? Mas é complicado. Então, aqui em francês, eles deixaram mais folhas entre o final do diário e o livro, né? Acho que tem umas 3 ou 4 folhas aqui. Então, isso é uma coisinha de fazer atenção. Outra coisa que eu reparei aqui, não sei se vocês estão reparando, é um pouco isso aqui, ó, né? Do livro. Eu tenho muito cuidado com o livro, mas infelizmente foi um livro que foi manuseado durante 5 anos. A única viagem grande que esse livro fez foi sair do Brasil para a França. Até quando eu me mudei aqui, eu sempre tive muito cuidado. Ou esse era o primeiro livro a chegar, ou era o último livro a sair das casas, né? Sempre na minha mochila, nunca, tipo, em mala de viagem, nada do tipo. E mesmo assim, ó, por causa dessa coisa de abrir, porque é um livro gordinho, ele vai abrindo. Então, eu diria pra vocês terem um pouquinho de cuidado, mas, gente, é algo aqui que não vai rolar. Eu vou ver se eu meto um durex aqui, um pedacinho de contact, para pelo menos não abrir mais, né? Já que agora eu acabei o livrinho, então para ficar mais ou menos isso. Então isso foi a única coisa assim que realmente, por mais cuidado que a gente tenha, é um livro que você usa todo dia, você usa toda hora, né? Você abre uma vez por dia, você pega nesse livro e por mais que você tenha cuidado, ele acaba acontecendo isso, né? Porque como eu falei, é um livro pequenininho, é um livro que tem muita folha. Por mais que você não queira reganhar aqui, porque o que acontece? Quando você faz assim, né, essa abertura aqui, esse pedaço da página meio que anda, né? Tem um movimentinho da página. Então isso que acaba acontecendo e é uma situação. Um pouco das duas edições é o dourado. Então a gente tem o douradinho aqui, ó. Vocês vão ver que em francês a gente também tem o dourado. Então, como eu falei, isso é coisa do contrato.
Talvez uma coisa boa aqui que eu gostei bastante, que não tem em francês e eu tô sentindo falta, que é a fitinha para marcar qual é o dia, né? Em francês não tem isso, aí eu comprei não, né? Eu tenho aqui uns clips diferenciados, aí eu botei. Acho que dá pra ver aqui, ó, tá vendo? Uma marcaçãozinha aqui no iniciozinho. Só pra eu saber qual é o dia, pra mim não ficar catando, né? Agora não, que estamos no início do ano é fácil, mas quando chegar aqui no meio do ano vai ser duro, né? Eu ficar contando qual é o dia. Nesse ponto aqui, como a Intrínseca tinha fitinha, era muito bom, porque aí eu vim aqui, sei lá, e dia tal. Eu parei aqui, já deixava a fitinha, quando eu abria, eu já abria certinho na página. Esse é um ponto positivo. E para finalizar, eu acho que é um pouco isso, assim, eu diria que é um livro para a gente ver o nosso dia a dia. Agora, em termos de utilização, o que eu acho? Eu acho que tem coisas positivas e negativas, mas as mesmas coisas positivas às vezes são negativas. Nossa, muito doida. O que eu quero dizer com isso? Como eu falei para vocês, o espaço para escrever é pequeno. Então, mesmo que você queira escrever bastante, você tem uma limitação de espaço. Principalmente se você tem uma letrinha maior. Se você tem aquela letrinha bem miudinha, pode até ser que você consiga escrever mais. A minha letra é mais ou menos, então ela não é uma letra muito pequena, também não é muito grande, é meio média. Então mesmo que eu queira expressar algumas informações, eu não consigo. Você chega uma hora que você também fica limitado. Então esse é um problema aqui. O segundo problema, que também pode ser uma solução, é no primeiro ano, eu acho que você tá cru porque você não tem o que copiar. Então você realmente escreve. A partir do segundo nem tanto, mas assim, a partir do terceiro ano, a gente fica querendo ver o que aconteceu nos anos anteriores. O que é bom, tá, gente? Você fica pensando, e o que, sei lá, a pergunta, qual foi a fruta que você comeu hoje? Aí você olha e fala, nossa, no primeiro ano eu comi banana, no segundo eu comi maçã, e esse ano eu estou comendo abacate. Aí você fala, putz, que legal, né? Uma coisa diferente, eu gosto de muitas frutas, ou enfim, você come a mesma fruta. Só que o grande problema é que se são coisas que você tá com preguiça de escrever, você acaba copiando lá, porque é meio impossível de você escrever sem você ler o que você já fez nos anos anteriores. Então, por isso que eu falei que é bom e é ruim. É bom porque a gente fica se olhando no passado, né, naquele mesmo dia, mas é ruim que às vezes a gente fica dando umas roubadinhas, entendeu? De olhar assim, nossa, o que eu escrevi? Nada, não fiz nada de legal, nada. Hoje eu também não fiz nada, vou botar nada, sabe? Você às vezes não para pra pensar e pra evoluir, pra escrever e pra fazer as coisas porque você tá meio roubando com o que você já disse no ano anterior, se não é algo muito diferente, né? Porque é claro, no ano anterior você estava super triste porque aconteceu uma coisa X e esse ano você está muito contente, é óbvio que você tá em dois extremos. Mas se você tá mais ou menos ali no meio, você fica fazendo isso. Então, esse é o lado que é bom, mas é ruim. Outra coisa que eu comecei a tomar um certo cuidado, gente, foi que às vezes, durante esses 5 anos aí, eu colocava o livrinho na minha biblioteca. E eu não lembrava dele durante um tempão, entendeu? Às vezes eu ficava quase uma semana sem escrever. E aí, vamos supor, eu peguei hoje, passei a semana inteira sem escrever, eu escrevi tudo de uma vez só. O que não é um problema, mas às vezes é um problema porque vai depender do que é a pergunta, entendeu? Se for uma pergunta muito do dia a dia, nossa, como é que você se sentiu? O que você vestiu? Você vai acabar esquecendo porque, a não ser que você tenha feito alguma coisa muito extraordinária naquele dia, né? Mas se for uma coisa normal, talvez você não lembre. Então aí você acaba meio que dando falso testemunho por esse motivo. Então o que eu acabei fazendo eu comecei a deixar esse livro do lado do meu computador. Porque como eu estava do lado do computador, eu via, né? Então, eu tenho que responder. Chegava no finalzinho do dia lá, umas 8 e pouca, 9 horas da noite, eu falava, vou responder o livro agora, porque já passou o dia todo, não sei qual é a pergunta. Então, eu respondia. Então, isso foi uma coisa que eu aconselho vocês também a guardar um pouquinho aí, entendeu? Deixar próximo, ou na mesa de cabeceira, em algum lugar que você veja constantemente. Porque se ele ficar na sua biblioteca, se ele ficar na sua estante, você não vai ver, você não vai preencher, entendeu? Então, essa aqui é a parte ruim dele. Mas, por outro lado, eu acho que talvez realmente o mais legal agora que eu preenchi esses 5 anos, e por isso que eu resolvi comprar de novo esse livro, foi que agora que o livro tá pronto, gente, que eu vi
esses 5 anos, e nesse último ano eu fui lendo as coisas, sabe? Que eu fui preenchendo e bem, eu tipo assim, eu tenho canetinha colorida, cada ano eu preencho de uma cor e aí eu não quero repetir a cor. Tá um carnaval esse livro aqui. Mas tá bem engraçado. Então é bacana eu pegar um dia, mesmo que agora aleatório aqui pra vocês, e, e você ver as coisas, sabe? Por exemplo, que mais? Ah, tem ó, esse aqui. Esse aqui eu acho que é bem besta, mas ao mesmo tempo é engraçado de olhar. A pergunta é em agosto. Qual é a sua peça de roupa favorita? Aí teve um ano que eu escrevi calça jeans, outro ano eu escrevi vestido, outro ano eu escrevi short, outro ano eu escrevi blusa. Então acho que também foi aqui um ano muito aleatório meu, entendeu? E é bacana eu olhar isso. E aí eu olho, por que eu escrevi calça jeans? Aí às vezes eu faço algumas anotações, né? Eu boto em algum lugar, se eu tô viajando, eu boto a lápis, por exemplo, se eu tava viajando em algum canto, eu falo, ah tá, é porque eu tava no frio, não tava no calor, eu tava não sei aonde. Então isso é bacana, agora que tá tudo preenchido, eu poder ver com mais calma tudo que eu preenchi, sabe? Porque o que o confinamento me trouxe, e um pouco esse livro aqui, gente, foi que sim, a gente tem que ter metas grandes, eu concordo. Mas eu acho que a gente tá sempre com muita meta grande. A gente parece que só fica feliz se a gente alcança o impossível, sabe? A gente não dá valor para as coisas do dia a dia. E é um pouco o que ele faz aqui. Ele tem algumas perguntas bem simples, né? Ó, por exemplo, tá aqui. Quem você quer ser? Qual foi a coisa maluca do dia? A jornada, o dia foi bonito, foi legal, foi maneiro, por quê, sabe? Então, não é uma coisa que você se perguntaria todo dia, não, se o dia foi maneiro. Talvez você ia falar, foi ok, foi normal, sabe? Mas é engraçado a gente responder essa coisa mais mundana, né? Mais ordinária, porque a gente sempre só lembra do que marca muito. Mas é óbvio que é importante, né? Que nem falar, ninguém tá feliz o tempo todo. E a gente só lembra que tá muito feliz, com alguma coisa muito contente, porque a gente tem uma média e a gente tem um pico. E depois a gente volta para essa média. Porque se todos os dias são aqui em cima, você não vai se lembrar de estar contente, né? Então eu acho que esse livrinho, junto com essa coisa do confinamento e tal, ele foi bacana pra eu me conhecer também, ver que eu sou uma pessoa que mudo de gosto e tá tudo bem mudar, ou de gosto de pessoa, de amigos, de país, de coisas que a gente acha, ou de um jeito de pensar, ver um pouco isso no dia a dia, sabe? E ao mesmo tempo pensar que vale a pena a gente comemorar as pequenas metas. É óbvio que quando a gente fala, nossa, eu viajei para a Europa, é uma super meta, claro que é, mas se você viajou para um outro estado que você não conhecia, também é uma meta, sabe? Às vezes a gente só tá feliz se a gente tá com a meta tipo ultra, master, brega, hiper alta. E se a gente mesmo que a gente alcance outras metas, parece que a gente nunca tá satisfeito. E eu não falo de nunca estar satisfeito, no sentido de a gente a gente tem que se conformar, não é isso. É que eu tô falando que parece que a gente tá sempre esperando uma nova sensação e quando aquilo não acontece, ou a gente fica tipo, não sei, sabe? Talvez eu não esteja conseguindo me explicar, mas eu falo que a gente parece que nunca tá satisfeito, porque se não é aquela puta meta que a gente colocou, as outras metas parece que não tem importância. E eu acho que a gente tem que sempre comemorar um dia de cada vez. Todo dia teve uma coisa bacana, teve uma coisa que a gente pode melhorar, né? Teve um momento ruim do dia, teve uma coisa que a gente pode melhorar. E é isso que faz com que a gente evolua todos os dias. Então eu acho que foi por isso que eu fiquei empolgada de comprar essa versão, essa segunda versão. Dessa vez eu preferi comprar em francês, porque já estava aqui, eu peguei, comprei na hora, com essa mesma ideia de responder as perguntas, de continuar a fazer mais 5 anos, então de 2021 até 2025. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos 5 anos, e eu espero chegar daqui a 5 anos e olhar para os dois, né, porque aí já vão ser 10 anos, e poder ver tudo que mudou na minha vida, o que foi legal, o que não foi, o que eu aprendi, o que aconteceu, as coisas positivas e negativas. Então eu acho que se você tá começando aí o ano e quer uma coisa diferente, eu sugiro sim uma pergunta por dia. É uma coisa simples, é uma coisa engraçadinha, é uma coisa que vai ajudar pra vocês. E eu acho que sim, você pode fazer aqui uma coisa mais elaborada, você pode levar pra terapia.
você pode desenvolver coisa mais complicada. E é isso, gente. Eu acho que não tem muito, não. Valeu muito a pena. Então é isso, minha gente. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Se vocês já têm um pergunta por dia, ou se vocês usaram, mesmo que ainda não tenham fechado os 5 anos, quais são as coisas que você mais gosta? Uma coisa que você gosta, uma coisa que você não gosta, seja o tamanho, seja o espaço, seja as perguntas, ou enfim. E quem tem, deixa aqui, procura aí, de repente, qual é a pergunta que você acha que é a mais legal, assim, ou é a mais difícil, a mais diferentona aqui de uma pergunta por dia. Tá bom? Super beijo pra vocês. Ativem, né? Se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho para vocês poderem receber notificações quando vem vídeo novo por aqui. E é isso, gente. Passem lá no monpetpoisson.com, que lá eu faço também as resenhas escritas, né, dos livros que eu leio durante aí o mês, os períodos todos, tá bom? Beijo pra vocês, até o próximo vídeo e au revoir!